Caríssimos irmãos ouvintes da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, vamos acompanhar dentro de instantes mais uma importante cruzada do novo mandamento de Jesus no lar, diretamente da Igreja Familiar número 1 da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, sob a responsabilidade do casal Paiva Neto. No programa de hoje, o irmão Paiva inicia a cruzada fazendo a leitura da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos iniciais. Dá prosseguimento à leitura do livro Voltei, do irmão Jacó, na psicografia do saudoso legionário da Boa Vontade, Chico Xavier. Destaque para o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3, versículos de 12 a 16. O famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. Temos ainda a participação de diversos componentes das instituições da Boa Vontade, trazendo os seus comentários em torno dos assuntos apresentados no dia de hoje. Antes, porém, de acompanharmos mais esta grande aula de valorização do ser humano e de seu espírito eterno, façamos um minuto de silêncio ao som da música legionária Amar com Amor de Deus, obra do compositor Paiva Neto, com arranjos do maestro Vanderlei Pereira, na interpretação do Coral Ecumênico Boa Vontade, da cidade de São Paulo. E em seguida, vamos ouvir a palavra do irmão presidente e pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, José de Paiva Neto, 65 anos de comunicação, 100% Jesus. Meus amigos e meus irmãos, estamos nós em mais uma reunião no lar. Igreja Familiar número 1 da Religião de Deus,
reunião evangélica, apocalíptica, espiritual. É a revolução mundial dos espíritos de luz, a união das duas humanidades. Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, acerca dos dons espirituais. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós sabeis que quando eres gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme eres levados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, a profecia. Ainda a outro, o dom de discernir espíritos. A outro, além, a variedade de línguas. E a outro, por final, a interpretação de línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. E esse nós sabemos é Deus. E esse querer é de acordo com as obras de cada um, como diz Jesus no Evangelho e no Apocalipse, a saciedade. Bem, nós vamos prosseguir com a leitura do livro do irmão Jacó. Vamos a esse trecho aqui. Voltei. Psicografia do legionário Chico Xavier. Depois de variadas experiências, vinha Pedro Leopoldo pela primeira vez após a minha libertação do corpo físico. Como se me afigurou diferente o grupo que eu visitara em agosto de 1937, em companhia do meu prezado Watson, um amigo do irmão Jacó. Agora eu podia ver que a casa humilde estava repleta de gente desencarnada.
Os companheiros ao redor da mesa eram poucos, os ainda no corpo físico. Não excedia de 20 o número de pessoas no recinto. Para nós, porém, as paredes como que se desmaterializavam, dando lugar a vasto ajuntamento de almas necessitadas, que o orientador da casa, com a colaboração de muitos trabalhadores, procurava socorrer com a palavra evangélica. Entrei, ladeando 3 irmãos, recebendo abraços acolhedores. Notando os cuidados do dirigente, prevendo as particularidades da reunião, recordei os espíritos controladores a que se referem comumente nossos irmãos companheiros da Inglaterra. Estávamos perante equilibrado diretor espiritual. Todas as experiências e realizações da noite permaneciam programadas. Incontáveis fios de substância escura partiam como riscos móveis das entidades perturbadas e sofredoras, que alguns chamam de demônios na Terra, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados. Então temos que nos saber defender disso, amigos e irmãos participantes dessa reunião e ouvintes. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Chegou a hora da revelação. Não estivesse aí o Apocalipse, que em si mesmo é revelação? Vou até ler esse trechinho outra vez. Incontáveis fios de substância escura partiam como riscos móveis das entidades perturbadas e sofredoras, tentando atingir os componentes da pequena assembleia de encarnados, mas sob a supervisão do mentor do grupo, fez-se belo traço de luz em torno do quadrado a que vocês se acolhiam, traço esse que atraía as emanações de púmblea cor, extinguindo-as, quer dizer, a oração. A oração é para quê? É para que possamos ser protegidos pelo Espírito Santo, que é formado pelos anjos guardiães, guias espirituais, espíritos de luz, como quiserem chamar. Há muitas divisões religiosas no mundo, mas Deus é um só, e o Espírito Santo é um só, e não tem preferidos, senão onde estaria o seu espírito de caridade, de amor? Jesus disse que não veio para os sãos, veio para os enfermos. E quem não é enfermo nesse mundo? E quanto mais prepotente a pessoa, mais enferma ela está. Prosseguindo com a palavra do irmão Jacó, explicou-me um amigo que as pessoas angustiadas, sem o corpo físico, projetam escuros apelos, filhos da tristeza e da revolta, nas casas de fraternidade cristã, em que se improvisam tarefas de auxílio. Quer dizer, o espírito está lá no outro mundo, alguns chamam de obsessor, outros chamam de demônios. Ele é necessitado, mas ainda está cheio de tristeza, de revolta, mesmo na perspectiva de ser socorrido. Por isso que o irmão Zaru escreveu uma página extraordinária, a que deu o nome de Nem Deus Agrada a Todos. Como é que nós vamos querer? Temos é que sair por aí abrindo caminhos, pregando a verdade, revelando que o mundo espiritual existe, que os nossos amigos invisíveis são invisíveis, mas existem, e mais, nós seremos eles amanhã. Dizia minha saudosa mãe Idalina, Cecília, a única coisa certa neste mundo é a morte. Um dia todo mundo passa para o outro lado. Então é bom que nos comportemos bem nesta,
dando o melhor de cada um de nós pelos nossos semelhantes. Ela fazia isso. Na porta da nossa casa sempre havia filas de pessoas necessitadas que ela atendia lá em casa. Ela própria contou como nós agíamos. E hoje vejo que aquelas pessoas que iam muitas vezes levavam, e sempre, os seus acompanhantes invisíveis, que certamente ali eram doutrinados por amigos espirituais que hoje trabalham conosco aí, que já naquele momento, na casa da minha mãe, preocupada em socorrer os famintos do corpo, eles com toda certeza atendiam os famintos do espírito. Por isso na minha casa sempre fomos felizes. Não é, Lícia? Lícia não tinha a visão do corpo material, mas via cantando. Minha mãe cantava, eu cantava, meu pai cantava. Éramos 4 seres felizes ali. E hoje vejo que tem muito a ver com aquela ação da minha saudosa mãe, que ainda era enfermeira, saía para aplicar injeção, ajudar em partos. Naquele tempo muita gente nascia em casa. Eu mesmo nasci em casa, não nasci em hospital, não. Foi o trabalho de uma parteira. Ver se alguém da minha família que se lembra do nome dela. E que ela, onde estiver, receba o meu agradecimento por ter me trazido bem à terra, ajudando minha mãe naquela hora em que voltei para o mundo material. Então vamos lá. Explicou-me um amigo, repetindo, que as pessoas angustiadas, sem o corpo físico, projetam escuros apelos, filhos da tristeza e da revolta, nas casas de fraternidade cristã em que se improvisam tarefas de auxílio. Então as pessoas que trabalham nessas casas de fraternidade cristã, de socorro ao mundo espiritual e material, tem que estar na linha, tem que estar na faixa dos espíritos de luz, porque senão fazem a escolha pelo pior. É como numa guerra, e você fica sendo bombardeado o tempo todo e tem que saber se defender e sobreviver. Tanta gente não sobrevive nas guerras. Sejamos todos nós sobreviventes. Quem confia em Jesus não perde seu tempo. Mas voltando ao livro do irmão Jacó, ele conta: enquanto vocês oravam e atendiam às solicitações entre os dois mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam de alguns elementos da reunião grande cópia, quer dizer, grande quantidade de energias fluídicas, ectoplasma. A respeito disso, Zé Grosso entende muito bem. Aproveitando-as, quer dizer, as energias fluídicas, os ectoplasmas, na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Alguém diz assim: mas materializou, mas eu não vi. Não, é que aqueles espíritos que estão sofrendo estão muito mais próximos da carne que aqueles que são iluminados. Então eles usam nossos fluidos carnais e para eles aquilo é como se fosse coisa material, e aí empregam aquilo para aqueles espíritos que estão sofrendo, apegados às lembranças da vida material, aos ódios que fazem um mal tremendo à criatura. Portanto, o irmão Jacó falou certinho: materialização no mundo invisível para espíritos de categoria inferior. E o apóstolo Paulo há pouco falou a respeito disso. Jesus fez uma materialização, mas essa foi visível a todos, a multiplicação de pães e peixes. Quantas vezes ele fez os milagres que eram materializações do seu poder? Vocês podem achar isso no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. A ciência vai chegando lá com Einstein, com Planck, com os estudos quânticos, a física quântica, que aliás é um assunto de que o nosso irmão Haroldo Rocha gosta muito, e o Gilberto Gil também. E a secretária trouxe aqui um pensamento meu: a ciência iluminada pelo amor eleva o homem à conquista da verdade. Estamos aqui trabalhando no sentido de que a ciência seja iluminada pelo amor dos invisíveis, quer dizer, ainda invisíveis. Que a ciência cuida das coisas invisíveis. O que é o átomo, hein? O átomo é invisível. E o que tem descoberto a ciência mais moderna? Ela é uma só:
Eu digo mais moderna porque ela vai progredindo pelo conhecimento humano, né? Que o átomo é constituído de uma porcentagem incrível de área vazia. Quer dizer, nós vamos descobrir um dia que aquilo que para nós é o nada é que é a realidade. Aliás, eu escrevi sobre isso. Eu digo que a turma que está na carne, que bate aqui, vê a madeira, o fechador gosta também muito de falar nisso. Eles acreditam porque batem e tomam isso aqui como material. Isso aqui não existe. Porque isso não existe, isso aqui se desfaz. Infelizmente, a explosão sobre Hiroshima e Nagasaki mostrou isso. Mas vamos voltar ao trechinho, que pela terceira vez eu vou ler para poder dar continuidade. Explicou-me um amigo que as pessoas angustiadas, sem o corpo físico, projetam escuros apelos, filhos da tristeza e da revolta, nas casas de fraternidade cristã, em que se improvisam tarefas de auxílio. Quer dizer, qualquer templo religioso, de qualquer crença, todos têm que estar na faixa de Deus, para não sofrerem o efeito desses sofredores que andam pelo mundo aí para perder as almas, como na prece a São Miguel Arcanjo do Papa Leão XIII. Prossegue o irmão Jacó. Enquanto vocês oravam e atendiam às solicitações entre os dois mundos, observei que trabalhadores espirituais extraíam de alguns elementos da reunião grande cópia, quer dizer, quantidade de energias fluídicas, aproveitando-as na materialização de benefícios para os desencarnados em condições dolorosas. Dizia o irmão Zarur que Satanás é o espírito ignorante. O dia que deixar de ser ignorante é ser Satanás. O amor não pode criar o ódio. Como é que Deus vai criar um espírito condenado eternamente ao ódio se Deus é amor? Isso é uma contrafação, é um paradoxo. De vez em quando a gente fica tentado a fazer uns comentários, né, Haroldo? Nós estamos aqui lendo, mas é bom comentar. Impressionante. Inclusive, dentro desse comentário imediato que o senhor está colocando aí do irmão Jacó, como é importante o que se tira dessas reuniões quando se é conduzido o pensamento e a forma de se orar, de querer pela caridade espiritual ajudar o próximo. Quantos fluidos nesse momento, milhões de lares reunidos não estão oferecendo ao mundo espiritual, como o próprio irmão Jacó logo no início tinha dito, que ele não via a possibilidade da humanidade encarnada contribuir, ajudar a solução do problema. E ele mesmo agora está vendo nessas reuniões quanto é importante a boa vontade, o amor, que contribui com fluidos curativos, forças que podem solucionar o problema da humanidade. A ciência médica hoje já começa a declarar abertamente quanto importante é a oração para a cura do enfermo. Os jornais, não faz muito tempo, andaram tratando disso aí. Jesus diz no Evangelho que tudo é possível àquele que crê, inclusive a cura chamada milagrosa. Quando dizem, isso não é possível, a ciência... Ele se pergunte de que ciência aquela pessoa, me perdoe do caso, pretensiosa está falando. Porque a ciência está aí há um tempão. Houve a ciência do passado longínquo, que era um absurdo. Eu tenho vários livros sobre medicina, mostrando que coisa chegava a ser escabroso o sofrimento das pessoas, porque os médicos não tinham conhecimento nenhum, usavam muita sangria. Mas prossegue o irmão Jacó. Não pude analisar toda a extensão do serviço que aí se processava, mas esclareceu-me dedicado companheiro que em todas as reuniões de fé religiosa consagradas ao bem do próximo, os cooperadores dispostos a auxiliar com alegria são aproveitados pelos mensageiros dos planos superiores, que retiram deles os recursos magnéticos que Eisenbach batizou por forças zódicas, convertendo-os em utilidades preciosas para as entidades dementes e suplicantes. Minha mente, contudo, interessava-se na aproximação com o médium, fixa na ideia de valer-se dele para contato menos ligeiro com o mundo que eu havia deixado há pouco. Rompi as conveniências e pedi a colaboração do supervisor da casa, embora o respeito que a presença dele me inspirava.
não me recebeu o pedido com desagrado. Tocou-me os ombros paternalmente e acentuou, esquivando-se: meu bom amigo Jacó, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. Convém ambientar a organização mediúnica. A sintonia espiritual exige trato mais demorado. Possivelmente foi Emmanuel, disciplinador. Lembrei-me então, imperfeito e egoísta que ainda sou, de André Luiz. Vamos dar o Edson Freitas. Dá lá a palavra para ele. Todo mundo tem direito a uma parte aqui. O senhor está clareando os ensinamentos do Cristo, trazendo para o entendimento do simples, para a linguagem do simples de coração. Nessas reuniões, nos lares, o senhor promove a integração da família, a família universal, que é toda a cristandade. O senhor está promovendo o aprendizado das leis divinas que funcionam independente da vontade de cada um. Mesmo após a morte do corpo, o aprendizado é permanente. Quer dizer, há bem pouco tempo via-se, ouvia-se muitas pessoas se referirem à reencarnação, à vida após a morte, de uma maneira assim, até com medo. Hoje nós já vemos essa diferença devido a essa grande pregação que o senhor vem fazendo no sistema Jesus. Eu estava aqui até me lembrando, o senhor disse que após 2000 anos o homem se volta ao aprendizado daquilo que fugiu por tanto tempo. E é isso que nós estamos vendo a cada dia, cada um buscando de todas as formas este aprendizado. E nós, no reforço do trabalho que temos nos dedicado, procuramos essas palavras de Jesus a Nicodemos no seu Evangelho segundo João, capítulo 3, que no versículo 12 diante, Jesus a Nicodemos: ora, Nicodemos, se tratando de coisas terrenas não me credes, quando Jesus dizia que era necessário nascer de novo, como crereis se vos falar das celestiais? Por isso que ele disse que viria o Paráclito, o Espírito da Verdade, para trazer depois coisas que eles, nem Nicodemos, aquele tempo, estava preparado para ouvir. E prossegue Jesus, até o versículo 15: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho de Deus que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho de Deus seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, o versículo, segundo proclama a história, que era do maior gosto do grande Lutero. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal forma que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, isso é amor ao máximo. Deus entregou o próprio Jesus à sanha humana para que ele provasse a sua integração nele, e ao ser levantado, como ele diz aqui, pelos homens no madeiro infame, na cruz, servisse de exemplo extraordinário para a humanidade toda.
porque a palavra de Jesus se manifesta de muitas maneiras que a humanidade nem sabe ainda. Os cristãos ainda estão aprendendo sobre Jesus, nós que nos chamamos cristãos, nos consideramos cristãos. Eu já disse, Jesus é uma conquista diária. Um dia as universidades do mundo o descobrirão. Aí vão perceber que ele também foi um grande filósofo, que eu já contei uma história de uma conversa comigo com a Conceição Albuquerque, que se encontra nos Estados Unidos da América. Ela estudava filosofia e a professora, a certa altura, vinha na evolução da filosofia pela história. Quando chegou assim na altura de Jesus, pulou, como se Jesus não tivesse existido. Quando a Conceição protestou educadamente, é claro, ela disse: minha filha, mas não pode, porque Jesus não escreveu nada. Aí a Conceição veio falar comigo. Eu estava onde hoje é o Instituto de Educação José de Paiva Neto, em São Paulo, na Avenida Rude 700. Disse: Conceição, então diga para sua amiga professora o seguinte: se Jesus não é filósofo, porque não teria escrito, muito menos é Sócrates, o príncipe da filosofia, porque o rei é Deus mesmo. Porque Sócrates não escreveu coisa alguma, os seus discípulos sim, é que escreveram as suas palavras. Já Jesus, de sua parte, escreveu os pecados daqueles hipócritas que queriam apedrejar a mulher adúltera, quando adúlteras eram eles. E diz o Evangelho, enquanto Jesus escrevia na areia, aqueles bandidões lá foram se afastando, a começar pelos mais velhos, conta o evangelista, porque esses tinham maior dose de pecados. Porque Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E antes que eles recebessem a primeira pedra, porque eles estavam muito mais carregados de pecados do que aquela pobre mulher, eles se foram retirando. Prossegue o irmão Jacó. O diretor, liberal e compreensivo, mergulhou em mim os olhos penetrantes, como se estivesse a ler as páginas mais íntimas do meu coração, e sem que eu enunciasse o que pensava, acrescentou humilde: irmão Jacó, porque o Jacó lembrou-se do André Luiz, né? Lá se lê o pensamento. Se aqui já, com todo esse peso da carne, os homens já estão aprendendo isso. Não julgue que André Luiz haja alcançado a iniciação de improviso, que o Jacó estava muito atormentado, querendo logo comunicar-se. Sofreu muito nas esferas purificadoras e frequentou-nos a tarefa durante 700 dias consecutivos, afinando-se com a instrumentalidade, quer dizer, com o Chico Xavier. Além disso, o esforço dele é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. E passou a explicar-me as dificuldades, indicando os óbices que se antepunham à ligação e relacionando esclarecimentos científicos que não pude guardar de memória. Em seguida prometeu que me auxiliaria no instante oportuno. Realmente estava desapontado, diz o irmão Jacó, mas satisfeito. Avizinhara-me dos amigos, incapaz de fazer-me percebido. Entretanto, começava a entender não somente os empecilhos naturais do intercâmbio entre ambas as esferas, mas também a necessidade do desprendimento e da renúncia na obra cristã de espiritualização com Jesus, que está sendo realizada em favor do mundo. Bom, a gente às vezes quer fazer a reunião mais curtinha, mas acho que está todo mundo feliz. Alvino, você me trouxe aqui uma revista. Vamos lá, Alvino. Eles estão dizendo aqui que há cientistas, médicos, por exemplo,
que estão convencidos de que a oração é capaz de melhorar a saúde de um paciente. Alguns estão inclusive fazendo testes para tentar confirmar a teoria. Quer dizer, já é uma coisa real para a classe científica. Sim. Então, eles vão descobrir, olha, desde Einstein está provado que matéria não existe, energia condensada. A física quântica e outros avanços estão mostrando, inclusive, que o átomo, e Einstein também, a turma da sua escola, que o átomo é um grande vazio. Já sabem disso? Não sabem, claro. Vocês são estudiosos. Então vamos daqui a pouco descobrir por que Jesus disse que o Espírito sopra onde quiser, como o Espírito Santo, que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, costuma o povo dizer assim, porque é como se fosse o nada, porque nós não vemos na nossa visão material, e no entanto é tudo, porque Deus nós não vemos, mas como diz o irmão Zaru, não vemos a eletricidade nem o vento, e sabemos que eles existem. E Jesus, o ar não existe, então para de respirar para ver o que é que acontece. E Jesus também, que nós sabemos que existe, por causa da ação do seu milagre constante, que é nos manter sobrevivendo num mundo cheio de violência ainda. O grande milagre de Deus é esse aí, ó. Estamos vivos num mundo que se inferniza e que quer se destruir. Irmão Paiva, Mário Augusto. Hoje não? É um prazer imenso poder participar dessa cruzada do novo mandamento de Jesus nos lares brasileiros e estrangeiros de boa vontade. Estamos acompanhando pela imprensa o esforço louvável da própria sociedade, buscando levar cada vez mais instrução para a população, inclusive com a contribuição sempre importante da Legião da Boa Vontade com sua larga experiência educacional. E nós entendemos que a instrução é importante para o progresso da sociedade, mas ela deve estar, como bem diz e afirma a dialética da boa vontade, aliada à educação. A Universidade da Boa Vontade, levando através das ondas artesianas aos lares esta educação, principalmente a educação do espírito, a criatura humana compreendendo que é preciso, ao lado da instrução, ter o bom sentimento, o sentimento todo ele fundamentado no amor do Cristo de Deus, para que possamos construir uma sociedade mais fraterna e uma sociedade mais solidária. A compreensão, por exemplo, de que a vida prossegue após o fenômeno chamado morte, está fazendo com que possamos formar num futuro não tão longe os novos profissionais de todos os matizes espiritualizados, isto é, cônscios de que não se pode apenas tratar do corpo, da matéria. Em primeiro lugar, é preciso estar com a mente, com o coração, com os sentimentos aflorados à luz do Cristo estadista, para que possamos, aí sim, contribuir para o progresso da sociedade. Bem, a todos os irmãos das igrejas, familiares da religião de Deus, para terminar essa lembrança que está na mensagem de Jesus, a igreja em Laodiceia, capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha palavra e abri-la para mim, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Os 2 versículos finais agora. Ao vencedor eu farei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono de glória. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Deus está presente. E viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.